Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu quero explicar sobre um problema chamado problema é, dos leitores e escritores, que é estudado aí quando a gente estuda sistemas operacionais, escalonamento de processos. Então o problema é o seguinte: eu tenho processos que precisam ser escalonados para a CPU, precisam ser colocados para ser executados. Os processos são de dois tipos, leitores ou escritores. O que significa? Nós temos um buffer, que é nada mais do que uma memória, um pedaço de memória. E, bem, o processo do tipo escritor, ele escreve alguma coisa na memória, ele insere alguma coisa na memória. O leitor, ele consome, Esse problema também é conhecido pelo nome de problema dos produtores e consumidores, que tem a mesma ideia, de leitor e escritor. E a grande questão aqui é que, às vezes, um processo ele pode tentar, por exemplo, estourar a questão da memória, o buffer. No caso do escritor, pode tentar escrever demais, além da capacidade do buffer, e no caso do leitor, ler, mas não tem nenhum conteúdo na memória, E propósito dessa implementação aqui que eu fiz, utilizando a linguagem de programação Java, justamente para a gente ter uma simulação, de como que aconteceria isso. Então, para fazer isso, eu utilizei a orientação a objetos, é claro, Java, a gente usa a orientação a objetos aí extensivamente. Eu modelei os nossos objetos. No caso aqui eu tenho objeto para representar os processos, Eu tenho uma classe aí para representar o processo. Os dados básicos aí, o nome do processo, qual que é a situação dele, pode ser acordado, que é o wake up, W, quando ele está ali pronto para ser colocado aí, para ser escalonado, o S, que é de sleep, quando acontece, por exemplo, estouro de memória, ele entra em estado sleep, no caso, por causa do escritor. Por caso do leitor, é quando ele tenta ler e não tem nenhum conteúdo na memória, ele entra em estado sleep. Situação sleep, perdão. E tem outro atributo state, que é E para executando, D para o estado pronto, ou esperando, quando ele está ali na fila para ser escalonado, O sleep, na verdade, ele diz que ocorreu um erro, e aí esse processo precisa ser imediatamente tirado da CPU, Ele tentou fazer uma operação proibida, no caso, tentar inserir mais um elemento, dar um overflow na memória, no caso do leitor, do escritor, ler, mas não tem nenhum conteúdo na memória. Então essa classe process, ela faz essa abstração para a gente, é uma classe abstrata. E eu tenho outras classes, reader e writer, justamente para representar aí, os tipos de processos que a gente tem. Eu criei uma classe para representar aí a CPU, que é o local aí onde o escalonador joga o processo para ser processado mesmo, ter ali suas instruções executadas da CPU. Então o objeto CPU, ele recebe então um processo, set process, e ele faz aí o processamento dele através desse método. Eu tenho a classe buffer, que é a nossa memória, que é nada mais do que um array de string, e esse array eu trabalho com ele em formato de pilha, Aí a filosofia last in, first out, que é LIFO, sempre o topo que a gente retira, Então as operações de push e pop. E eu tenho a classe scheduler, que é a nossa classe mais importante aqui, que é a que faz o escalonamento em si, Então ela tem aí uma CPU, um objeto CPU, uma array de processos. No caso aqui, por simplicidade, a gente vai trabalhar com apenas dois processos, um leitor e um escritor, intercalando entre eles. Um objeto buffer, que é a nossa memória. A gente tem aqui alguns métodos, fornecer próximo escritor, próximo leitor, para a gente ter uma visualização de uma forma. Eu fiz uma tabela, para a gente conseguir visualizar melhor. Mas o método principal é esse procedimento aqui, não tem retorno de nada, nenhum retorno, que é o schedule. A gente passa aí a quantidade de vezes que a gente quer que o scheduler faça esse escalonamento, E aí isso é feito.
né, dessa mesma forma que eu tenho explicado já, né, como que o problema funciona, né. Inicialmente a gente começa, vou colocar aqui para executar para a gente já ganhar um tempinho. Inicialmente a gente começa com o nosso buffer vazio, né. No caso que eu defini o buffer para ter um tamanho de 5 espaços, né, e aí um leitor e um escritor, né. Essa classe ProcessFactory aqui é apenas uma classe utilitária para fazer a criação dos processos para a gente, né, definir esses atributos, né. Bem, eu vou executar aqui. No caso, eu defini aqui para ele, para o scheduler, fazer o seu papel, né, fazer o escalonamento 30 vezes, né, 30 trocas. E aqui, cada tabela dessa é uma chamada ao método view, né, aqui do scheduler. Na verdade, é uma chamada ao display view que está mostrando o conteúdo aí da chamada, o retorno da chamada view, né, que constrói uma tabelinha para a gente com todas as informações aí do nosso problema. Então, vamos lá então, para a gente entender aqui nada melhor do que visualmente, né? Então, eu tenho o meu buffer, no caso 5 espaços, né, ele está vazio. Counter diz justamente a quantidade de elementos que eu tenho no meu buffer. CPU é a CPU, né? E ela começa sem nada, né? Não fazendo nada, ociosa, né? Eu tenho aqui os meus processos. Então, eu tenho um processo leitor, né? Ele começa aí, situação wake up, acordado. Estado pronto, né? Ele está pronto para ser escalonado. E esse processo, o que é isso? Processing eu defini para ser de forma randômica, definida cada iteração desse loop mais externo aqui, no método schedule. Ele faz o seguinte, ele diz quantas operações, no caso do leitor, vai ser ler, né? No caso do escritor, vai ser escrever, né? Quantas dessas operações por ciclo, né, ou por iteração desse for mais externo, esse processo vai ter que fazer, né, vai ter que trabalhar. No caso desse aqui, ó, reader, eu atribuí a ele 3, né, que está de forma aleatória, né. Então quer dizer que ele vai ter que ler 3 elementos do buffer. O escritor, aqui de forma aleatória, definiu 1, né, ele vai escrever um elemento. Como eu já sei que o buffer ele começa vazio, né, então nada mais, né, óbvio, né, do que começar escalonando o escritor primeiro, né, porque o leitor não tem nada para ler, então, né. Então, primeira coisa, então, eu carrego, aqui eu já tenho outra chamada ao view, né. Eu carrego o meu writer, escritor nesse CPU, né. E eu faço o processamento dele, né, que o processing estava em 1, vai para 0, e ele escreveu aqui alguma coisa no buffer, né. W1, que é o nome do escritor que escreveu, e qual que é o dado, né? Foi o primeiro dado. O contador foi para 1, tem um elemento do buffer, beleza. E aí já a gente escalona, tem uma troca de contexto, escalona o nosso leitor. Agora a gente já pode usar o nosso leitor, né? E aqui, ó, perceba que foi definido já de forma aleatória, né? Um novo processamento para o nosso escritor, né? Aí no próximo ciclo ele já fazer essas operações a essa quantidade de vezes. Beleza, escalonei o leitor, tem só um elemento, processa de 3. Então ele vai ler, consumir um dado, processo reduziu de 3 para 2, beleza, ainda tem coisa para fazer. Aqui a gente já tem uma ilustração do problema que eu disse para vocês, né? Que é um leitor tentar ler, mas o buffer está vazio. O que vai acontecer? Ele leu a primeira vez, beleza, reduziu o processing. Vai tentar ler de novo, só que o que vai acontecer? Não tem nada, então o seu situation vai para quê? Vai para sleep. Ele vai dormir, seu estado estava executing, ele estava lendo, vai para done, pronto, né? Só que ele não está na fila para ser escalonado. Por quê? Porque ele está sleep, né? Ele não pode, ele é proibido de operar agora por razões aí da característica, né, da forma com que a nossa memória se encontra. E assim por diante, né, a gente tem aí toda a ilustração, eu escalonaria já o escritor, né, eu tenho toda a representação, e aí a gente tem a mudança das situações, dos estados, né, o comportamento dos processos, né. Bem, o código vai ficar deixado aí na descrição, se quiser acessar, né, e ver como que ficou implementado. Eu agradeço aí pela sua atenção.